Você já parou para considerar que a escassez que por vezes bate à sua porta não é um destino, mas apenas um mal-entendido de comunicação? Imagine por um momento que você está ouvindo uma revelação que mudará para sempre a sua conta bancária. E mais importante, a sua paz de espírito. Florence Scovel Shinn, uma mestre cujas palavras atravessam as décadas com a força de um relâmpago divino, descobriu algo que a maioria das pessoas ignora durante toda a existência. Ela compreendeu que o dinheiro não é apenas um pedaço de papel sem vida ou um metal frio que trocamos por mercadorias. Na verdade, o dinheiro possui uma personalidade própria, uma consciência vibrante que escuta, sente e, acima de tudo, responde quando você fala diretamente com ele. No ano de 1925, esta mulher extraordinária começou a ensinar que a abundância é um estado de espírito que se manifesta através das palavras que proferimos e da atitude que nutrimos em nosso interior. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava em lutas por sobrevivência e medos coletivos, Florence caminhava em uma realidade paralela de provisão infinita. Ela percebeu que a maioria de nós trata o dinheiro como um estranho, ou pior ainda, como um inimigo difícil de conquistar. No entanto, a grande verdade reveladora é que o dinheiro deseja ser seu aliado. Esta jornada que você está ouvindo agora começou em um momento de profunda crise pessoal para ela. Após passar por um processo de divórcio e enfrentar a desolação financeira, Florence se viu em 1920 com apenas uma moeda em suas mãos. Muitas pessoas em tal situação se entregariam ao desespero ou à maldição contra a sorte. Mas ela, tocada por uma intuição superior, decidiu fazer algo radicalmente diferente. Ela olhou para aquela última moeda e falou com ela como se falasse com um ser humano dotado de inteligência e sensibilidade. Ela pediu perdão por tê-la rejeitado tantas vezes com pensamentos de falta e tratou aquela pequena quantia com um respeito sagrado. O resultado foi imediato e avassalador. No dia seguinte, 3 oportunidades de trabalho totalmente inesperadas surgiram em seu caminho, provando que o universo é um eco de nossas convicções mais profundas. O dinheiro possui uma memória emocional impressionante. Ele se lembra de cada vez que você o afastou com medo, de cada vez que você afirmou que não havia o suficiente, que ele era a raiz de todos os males. Quando você o trata com desprezo ou ansiedade, ele se comporta como uma pessoa ferida que não deseja permanecer onde não é bem-vinda. Por outro lado, quando você o convida com alegria e o reconhece como uma energia divina de serviço, ele corre em sua direção com uma lealdade inabalável. Compreender isso é o primeiro passo para o seu renascimento financeiro, pois a partir de agora, você deixará de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar a arquiteta consciente da sua própria riqueza. A técnica fundamental que Florence desenvolveu é tão simples quanto poderosa em sua essência mística. Ela nos ensina que, para mudar a realidade externa, precisamos primeiro reorganizar o nosso diálogo interno e a nossa postura diante da matéria. Imagine que, a cada manhã, ao despertar, você realize um ato de consagração da sua prosperidade. Você deve tomar o dinheiro fisicamente em suas mãos, sentindo a textura e a presença dele, sem qualquer sombra de culpa ou vergonha. Olhe para ele com uma autoridade absoluta, mas carregada de amor, e declare palavras que estabeleçam uma nova aliança. Você pode dizer que o honra e o respeita como um mensageiro do suprimento infinito. Ao fazer isso, você está derrubando séculos de programação de escassez que foram incutidos em nossa mente. Florence enfatizava que não basta apenas repetir frases como "é preciso que você sinta genuinamente que está conversando com uma entidade viva". Você está ouvindo estas palavras agora? Entenda que o dinheiro tem olhos para ver sua gratidão, ouvidos para escutar seu comando e um coração que responde à sua intenção mais pura. Ele é, em última análise, o seu sócio divino na grande aventura da criação. Muitas vezes as pessoas falham em suas manifestações porque acreditam que o dinheiro é algo separado da espiritualidade.
Nada poderia estar mais longe da verdade. Toda riqueza provém da mesma fonte que criou as estrelas e as flores do campo. Quando você fala com o seu dinheiro, você está estabelecendo um canal de comunicação com a própria abundância do universo. O próximo passo, que é absolutamente crucial e muitas vezes esquecido, é o silêncio após a conversa. Depois de emitir o seu decreto de honra e boas-vindas, você deve se colocar em uma postura de escuta ativa. Florence ensinava que o dinheiro falará com você. Ele não usará uma voz humana audível, mas se comunicará através de intuições súbitas, ideias brilhantes que surgem do nada ou oportunidades que parecem ter sido desenhadas sob medida para os seus talentos. O dinheiro mostrará caminhos que a sua lógica limitada jamais seria capaz de conceber. Se você tratar essa prática com a mesma seriedade com que trataria um encontro com um grande investidor, você verá milagres acontecerem. O dinheiro é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível se você permitir que o medo o governe. Ao assumir o papel de mestre amoroso dessa energia, você permite que ele cumpra o seu propósito real, que é facilitar a beleza, o conforto e a expansão da sua alma no mundo material. Aqueles que praticam essa técnica com constância e fé inabalável costumam testemunhar mudanças drásticas em seu cenário financeiro em menos de 30 dias, pois o universo é ágil em responder a um coração que finalmente se abriu para receber sem restrições. Outra descoberta revolucionária de Florence Scovel Shinn diz respeito ao movimento do dinheiro, algo que ela comparava frequentemente ao fluxo das águas de... O dinheiro precisa de circulação para permanecer fresco, vital e poderoso em sua vida. Quando você retém o dinheiro por medo do futuro, você está, na verdade, represando o fluxo da sua própria prosperidade e permitindo que essa energia se torne estagnada e sem vida. É por isso que o ato de gastar deve ser transformado em um ritual sagrado de libertação e retorno. Em vez de sentir aquela pontada de dor ou resistência ao pagar uma conta ou realizar uma compra, você deve mudar completamente a sua frequência vibratória. No momento em que o dinheiro sai de suas mãos, você deve dizer mentalmente que o libera com amor para que ele abençoe quem o recebe e que ele retorne para você multiplicado por 10. Esta prática simples apaga a consciência de perda e a substitui pela consciência de abundância infinita. Você se torna um canal por onde a riqueza passa, abençoando o mundo e retornando sempre maior do que saiu. Lembre-se da história de Margaret, uma viúva que vivia em 1926 e que se encontrava em uma situação de extrema penúria, com apenas 5 centavos no bolso e 3 filhos para sustentar. Durante anos, ela amaldiçoou a sua sorte e viu no dinheiro um carrasco cruel. Ao conhecer os ensinamentos de Florence, Margaret foi desafiada a mudar o seu diálogo. Ela começou a tratar aqueles míseros 5 centavos como se fossem o início de uma fortuna colossal. Na primeira semana, ela se sentiu ridícula ao falar com suas moedas, mas Florence a lembrou de que a vergonha é a energia que sustenta a pobreza. No 10º dia de sua prática constante, Margaret recebeu uma carta de um parente distante, comunicando uma herança que ela sequer sabia que existia. Mas o milagre real não foi apenas o dinheiro que chegou, mas a transformação da sua postura. Ela parou de ver o dinheiro como um inimigo e passou a vê-lo como um amigo que esperava pacientemente por seu reconhecimento. Em apenas 3 meses, através de decisões intuitivas tomadas durante suas conversas matinais com o dinheiro, ela multiplicou aquela herança por 10 vezes. Seus filhos viram a transformação de uma mãe amargurada em uma empresária próspera que irradiava confiança. O dinheiro é como um espelho. Ele reflete exatamente o que você sente por si mesma. Se você se sente pequena e indigna, ele se manterá afastado. Se você se sente uma expressão divina de abundância, ele encontrará 1000 maneiras de chegar até você. Peça orientação ao seu dinheiro antes de cada decisão importante. Pergunte a ele qual é o caminho que trará a maior alegria e expansão para ambos. A resposta virá através de uma paz interior profunda ou de um entusiasmo renovado por uma ideia específica. Muitas pessoas carregam o peso de acreditar que a espiritualidade e a riqueza material
são campos opostos ou incompatíveis. Florence enfrentou esse mito com a história de Sarah, uma jovem artista talentosa em 1928, que vivia em extrema pobreza. Sarah acreditava piamente que sua falta de recursos era um sinal de pureza espiritual e que o dinheiro era algo sujo ou inferior. Florence, com sua sabedoria cortante, mostrou a ela que recusar o dinheiro é, na verdade, recusar um dos presentes divinos mais poderosos para a expressão do bem na terra. Rejeitar o dinheiro sob o pretexto de ser espiritual é como rejeitar o ar que respiramos por considerá-lo excessivamente material. A primeira conversa de Sarah com o dinheiro foi um momento de profunda cura. Orientada por Florence, ela pediu desculpas ao dinheiro por anos de desprezo e rejeição. Ela chorou ao perceber como havia maltratado uma energia que só queria apoiá-la. Naquele momento de vulnerabilidade, a frequência vibratória de Sarah mudou instantaneamente. Ela compreendeu que o dinheiro é energia espiritual manifestada e que, ao ser próspera, ela poderia criar mais beleza, ajudar mais pessoas e expressar seu propósito com muito mais liberdade. Em 6 semanas, suas obras começaram a ser vendidas por valores que ela nunca imaginou. Ela descobriu que o dinheiro, quando honrado, se torna um aliado leal que traz oportunidades inesperadas e chega com facilidade. Florence observava que as pessoas verdadeiramente prósperas possuem uma conversa interna completamente diferente daquelas que lutam. Elas não veem a riqueza como algo escasso ou difícil de obter, mas como algo natural e abundante, como o sol que nasce para todo. Para mudar a personalidade do dinheiro em sua vida, Florence sugeria até mesmo escrever cartas para ele. Escreva como se estivesse escrevendo para um ser amado, expressando sua gratidão pelas vezes que ele te alimentou e te protegeu, e propondo uma nova jornada de colaboração mútua. Os resultados dessa prática de 90 dias são consistentemente extraordinários. O dinheiro deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser um parceiro ativo na criação de uma vida extraordinária. Este é o jogo da vida, onde as regras são ditadas pela sua capacidade de se conectar com a verdade de que você é digna de todas as coisas boas. Use o exercício do espelho. Olhe para si mesma enquanto segura uma nota e declare que você é digna de abundância ilimitada, porque é uma expressão perfeita do Criador na Terra. No início, você pode sentir resistência, mas essa mesma resistência indica exatamente onde estão os bloqueios que precisam ser curados. Quando você consegue sustentar essa afirmação com um sorriso sincero e um coração leve, o dinheiro começa a se comportar de maneira diferente, permanecendo mais tempo com você e multiplicando-se em suas mãos com uma velocidade surpreendente. Existem padrões de escassez que estão tão profundamente enraizados que Florence desenvolveu o que ela chamava de cirurgia espiritual financeira. Essa técnica visa remover as raízes amargas de crenças limitantes que foram plantadas em nosso subconsciente durante a infância ou transmitidas por nossos antepassados. Muitas vezes você está ouvindo estas orientações e sente um desejo sincero de prosperar. Mas uma voz oculta repete que o dinheiro é difícil de ganhar, ou que as pessoas ricas não são boas. Essas são as cicatrizes energéticas que bloqueiam o fluxo natural da abundância. A cirurgia espiritual começa com a identificação do momento exato em que você desenvolveu medo ou ressentimento em relação ao dinheiro. Pode ter sido uma conversa que você ouviu entre seus pais sobre dívidas, ou uma frase repetida de que o dinheiro não nasce em árvores. Florence ensinava que você deve retornar mentalmente a essa situação traumática, mas desta vez, munida da sabedoria que possui agora. Você deve falar com a sua criança interior e explicar a ela que aquelas palavras eram apenas o reflexo do medo de outras pessoas e não a verdade absoluta do universo. Mostre à sua criança que o dinheiro é um aliado amoroso que deseja apoiar os seus sonhos. Ao reescrever esses momentos fundamentais, você implanta uma nova semente de verdade no seu subconsciente. A segunda fase dessa cura envolve o perdão. É imperativo perdoar todos os professores, pais ou figuras de autoridade que, mesmo sem intenção, pregaram a limitação para você. O ressentimento contra o passado
atua como uma âncora que impede o seu barco de navegar rumo ao oceano da prosperidade. Perdoar não significa concordar com o erro deles, mas sim libertar-se da carga negativa que eles carregavam. Florence facilitava diálogos onde os estudantes diziam claramente que perdoavam seus antepassados por ensinarem que o dinheiro era escasso e que agora escolhiam um novo caminho. Essa libertação energética é sentida de imediato, trazendo uma leveza que abre as portas para que a riqueza flua sem obstáculos. Você pode amar sua família sem herdar as limitações financeiras dela. Você tem permissão total para ser a primeira pessoa em sua linhagem a viver em abundância absoluta. Além disso, Florence recomendava a criação de um altar de abundância em sua casa. Não se trata de idolatria, mas de um ponto de foco consciente. Coloque ali dinheiro físico, cercado por símbolos que representem a vida próspera que você deseja. Dedique alguns minutos todos os dias para prestar homenagem a essa energia, reconhecendo que ela representa a capacidade divina de manifestar provisão no plano material. Esse ritual mantém a sua mente focada na presença da riqueza, em vez de focar na sua ausência. E o universo sempre expande aquilo em que depositamos a nossa atenção. A história de Rosa é um exemplo magistral da eficácia desses ensinamentos. Rosa era uma empresária que perdeu absolutamente tudo no colapso econômico de 1929. Ela chegou até Florence sem teto, sem esperança e cheia de fúria contra o dinheiro, sentindo-se traída pelo sistema e pela sorte. Florence explicou a Rosa que o seu sentimento de vítima era exatamente o que mantinha a pobreza batendo à sua porta. Para mudar sua realidade, Rosa precisava assumir a responsabilidade total pela sua relação energética com a abundância. A primeira lição foi mostrar que o dinheiro não a havia traído. Ela é que havia perdido a conexão consciente com ele. Durante os seus anos de glória, ela havia tratado a riqueza como algo garantido, sem gratidão e sem honra. Quando a crise chegou, o dinheiro simplesmente refletiu a inconsciência dela. Florence a guiou em um processo de recuperação da sua aliança. Em vez de perguntar por que aquilo havia acontecido, Rosa passou a perguntar como poderia recuperar sua parceria com o suprimento divino. Ela começou a meditar todas as manhãs, pedindo orientação ao dinheiro sobre como reconstruir sua vida a partir do zero, usando apenas a sua criatividade e os recursos mínimos que ainda possuía. Através do método de demanda e suprimento, Rosa parou de focar na perda e passou a focar no serviço que poderia oferecer. Ela perguntava diariamente ao dinheiro que tipo de valor ela poderia entregar ao mundo para que ele pudesse fluir novamente em sua direção. As respostas vieram como relâmpagos de inspiração. Em 3 meses, ela iniciou um pequeno negócio de consultoria que cresceu de forma exponencial. O mais notável foi que a ansiedade desapareceu completamente, sendo substituída por uma confiança inabalável. Rosa tornou-se um farol de esperança durante a Grande Depressão, provando que uma pessoa pode transformar sua realidade financeira mudando apenas a sua comunicação interna. Além da memória individual, Florence descobriu que o dinheiro possui uma memória coletiva. Padrões de escassez podem ser transmitidos através das gerações como se fossem informações genéticas. Se você vem de uma família que sempre lutou para sobreviver, você pode estar carregando um contrato invisível de lealdade à pobreza. Florence ensinava a técnica de limpeza do linhagem financeiro para quebrar essas correntes. Isso envolve falar com os ancestrais e declarar que, embora você honre a luta deles para sobreviver, você agora estabelece um novo legado de riqueza para as futuras gerações. Carmen, outra aluna de Florence, conseguiu triplicar sua renda em apenas 2 meses após realizar esse processo de desvinculação dos padrões de luta de seus bisavós. Ela escreveu uma carta de despedida à escassez ancestral e uma carta de boas-vindas à opulência divina, transformando o destino de toda a sua descendência. Um dos conceitos mais avançados de Florence Scovel Shinn é o da expressão perfeita do ser, através do dinheiro. Ela afirmava categoricamente que cada alma possui uma forma única e divina de atrair e manifestar abundância.
e que não existe uma fórmula que sirva para todos. Seu caminho para a riqueza está intrinsecamente ligado aos seus dons naturais e ao seu propósito de vida. Quando você força uma estratégia financeira apenas porque funcionou para outra pessoa, mas que não ressoa com a sua alma, o dinheiro tende a resistir ou a chegar com muito esforço e cansaço. No entanto, quando você se alinha com o seu design divino, a prosperidade flui com uma facilidade quase milagrosa. Veja o caso de Helena, uma mulher que fracassou em diversos negócios seguindo conselhos de especialistas, até que começou a conversar com o dinheiro e a pedir que ele mostrasse o caminho autêntico dela. Ela descobriu que seu verdadeiro talento era ensinar conceitos complexos de forma simples e amorosa, algo que ela sempre ignorou por achar que não era lucrativo. Florence a incentivou a confiar nessa orientação interior. Helena começou a dar pequenas aulas em sua casa e, em apenas 6 meses, tinha uma escola próspera com lista de espera. O dinheiro fluía porque ela havia encontrado o seu canal natural de expressão. Florence revolucionou a ideia de trabalho ao ensinar que toda atividade produtiva é, na verdade, uma forma de oração em movimento. Quando você trabalha com a consciência de que está servindo ao divino através das pessoas, o seu trabalho deixa de ser um fardo e passa a ser uma celebração. Antes de iniciar qualquer tarefa, declare que o dinheiro deve fluir através daquele serviço e abençoar a todos. O trabalho feito a partir da escassez é pesado e esgota as energias, mas o trabalho feito a partir da abundância é inspirador e revigorante. Além disso, existe o design divino para a manifestação, que exige uma entrega total das suas estratégias mentais limitadas. Em vez de dizer ao universo exatamente como o dinheiro deve chegar, pergunte ao dinheiro qual é o plano perfeito dele para você. Mercedes, uma contadora que trabalhou 20 anos por um salário modesto, recebeu a orientação intuitiva de abrir um negócio de jardins após praticar essa entrega. Mesmo sem experiência formal, a orientação era tão clara que ela seguiu. O dinheiro, então, começou a criar as circunstâncias perfeitas, trazendo mentores e clientes de forma inesperada. Em 1 ano, Mercedes estava vivendo de sua paixão, ganhando muito mais do que jamais ganhou no escritório. Isso acontece porque o dinheiro, como força divina, possui uma visão muito mais ampla do que a nossa mente lógica e sempre nos guiará para o nosso destino mais elevado se tivermos a coragem de confiar em sua sabedoria superior e agir de acordo com as inspirações que recebemos. A maestria final na comunicação com o dinheiro é alcançada quando essa relação se torna tão íntima e natural quanto a que você mantém com o seu melhor amigo ou companheiro de vida. Florence ensinava que é possível chegar a um estado onde o dinheiro se antecipa às suas necessidades antes mesmo que você as sinta de forma consciente. Neste nível de consciência, a ansiedade financeira desaparece totalmente, pois há uma confiança absoluta de que o seu aliado sempre responderá. A comunicação torna-se contínua ao longo do dia. Você recebe avisos intuitivos sobre onde investir, o que comprar e a quem ajudar. Aqueles que atingem essa integração vivem o que Florence chamava de milagres financeiros cotidianos. O dinheiro aparece na hora exata, oportunidades surgem sem busca e os recursos se multiplicam sem esforço extenuante. Mas a transformação mais profunda ocorre na sua própria identidade. Você deixa de ser alguém que precisa de dinheiro e passa a ser um canal consciente através do qual a riqueza divina abençoa o mundo. Esta mudança de postura altera a sua vibração de tal forma que a carência se torna uma impossibilidade lógica. Você passa a ser uma administradora de recursos infinitos, usando-os para criar beleza e elevar a vida de todos ao seu redor. O dinheiro confia em quem o utiliza para o bem maior e, por isso, flui para essas pessoas em quantidades cada vez maiores. A relação com a prosperidade torna-se, então, uma prática espiritual constante de amor, gratidão e serviço. Florence Scovel Shinn nos deixou este mapa precioso para a liberdade, lembrando que o dinheiro está apenas esperando que você fale com ele com o respeito e a dignidade que ele merece.
Hoje é o dia perfeito para você iniciar essa conversa sagrada. Não espere pelas circunstâncias mudarem. Mude a sua vibração agora mesmo e observe as circunstâncias se ajoelharem diante da sua nova autoridade. Você nasceu para prosperar e para ser uma prova viva da generosidade do universo. Se você sente que esta sabedoria tocou profundamente o seu coração e que a partir de hoje a sua vida financeira tomará um novo e brilhante rumo, convido você a dar um passo importante em sua jornada de expansão. Curta este conteúdo para que a energia da gratidão se espalhe e compartilhe esta mensagem com outras pessoas que também buscam a libertação da escassez. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo chaves mestras de transformação. Aqui, no canal Os Segredos da Prosperidade Real, estamos comprometidos em ser o seu guia na manifestação de uma vida plena e abundante. Sua jornada para a riqueza interior e exterior está apenas começando e o universo já está preparando as bênçãos que você tanto merece.